Vamos começar aqui a correção da tarefa número 13. Na número 1, o que acontece? Eu peço para vocês calcularem o volume de um paralelepípedo, que tem arestas 6, 8 e 2. Então, eu vou fazer 6 vezes 8 vezes 2. 6 vezes 8 vezes 2 é 96. Então, o volume do paralelepípedo é 96 metros cúbicos, tudo bem? Na questão 2, eu tenho o volume desse recipiente aqui. Ele tem 9 centímetros, 8 centímetros e 1 centímetro. Então, eu vou fazer 9 vezes 8 vezes 1, onde eu vou encontrar 72 centímetros cúbicos, certo? Então, na número 3, tem um pequeno probleminha aqui, tá? Porque ele pede em centímetros, tá? Só que a informação que ele te dá aqui em cima está em metros cúbicos, tudo bem? Então, ao invés de eu resolver isso aqui como centímetros, eu vou resolver como metros, tudo bem? Para que eu não precise converter lá em cima. Porque se eu converter lá em cima, o nosso exercício não faz sentido. Por quê? Porque a piscina é uma piscina isso aqui. Se é uma piscina, não faz sentido essas dimensões estarem em centímetros. Porque se ela tivesse em centímetros, e eu perguntar para você quantos litros vai caber ali, não vai caber nada quase, praticamente. Então, eu vou trocar a unidade de medida aqui, em vez de ser centímetro, eu vou trocar para metros para fazer sentido esse exercício, tá? Porque senão o nosso exercício não faz sentido para calcular o volume de água que eu vou usar aqui. Vai ser um volume pífio, muito pequeno. Então, eu vou mudar isso aqui para metros, tá? Então, ó, 1,5 metros, 4 metros e 8 metros. Então, eu vou fazer 4 vezes 8 vezes 1,5 vai dar 48. Vai dar 48 metros cúbicos, tá? Daí ele fala para vocês aqui que 1 metro cúbico são 1.000 litros d'água. Então, eu vou fazer 48 vezes 1.000, porque são 48 metros cúbicos, tá? Então, o que que acontece? Eu vou encontrar aqui 48 mil litros de água. Então, eu vou usar 48 mil litros de água para encher aquela piscina. Pessoal, se eu calculasse em centímetros, eu ia encontrar 48 centímetros cúbicos. Só que se eu converter em metros cúbicos, eu vou ter que colocar 0,0000048 vezes o 1.000, não vai dar nem 1 litro de água. Então não faz sentido eu fazer daquele jeito, tá? Então vamos usar a unidade de metros, que daí fica mais fácil para calcular, tudo bem? Número 4, eu tenho um recipiente de 4 de comprimento, 2 de largura e 1,5 de espessura. Vou calcular o volume para depois descobrir se eu tirar 5 metros cúbicos de areia, quantos que vai sobrar nesse reservatório de areia aí, certo? Então, eu vou fazer o volume 4 vezes 2 vezes 1,5, vai dar 12. Então, o nosso reservatório de areia tem 12 metros cúbicos de areia. Se eu retirar 5 metros, ou seja, 12 menos 5, vai sobrar quanto? Vai sobrar 7 metros cúbicos de areia. Então, dentro do nosso recipiente ainda tem 7,5 metros de areia, tudo bem? Na questão 5, eu tenho o quê? Considere um freezer horizontal nas dimensões de 55 centímetros, 90 centímetros e 80 centímetros. Determine o volume desse freezer. Pessoal, o volume você vai fazer o quê? Vai fazer 55 vezes o 90 vezes o 80, tá? Onde eu vou encontrar 396 mil centímetros cúbicos, tá? Então, o nosso freezer aí tem 396 mil centímetros cúbicos, tudo bem? Sabendo que foram colocadas 300 caixas de sorvete ocupando todo o freezer, determine o volume de cada uma dessas caixas. Pessoal, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o volume total do nosso freezer, que é 396 mil, e dividir pelas 300 caixas, tá? Que eu coloquei com sorvete dentro do freezer. Vou cortar zero aqui, cortar zero aqui, zero aqui, zero aqui, certo? Vai ficar, ó, 3 dividido por 3 vai dar 1. Para 3, nada. Abaixo 9. 9 no tabuado 3 é 3. 3 vezes 3, 9. Para 9, nada. Vou abaixar o 6. 6 na tabuada 3, 2. Vou
3 vezes 2 ou 2 vezes 3, 6, para 6 é nada, abaixo o 0 e coloca um 0. Então, quantas caixas, determine o volume de cada caixa. Qual é que é o volume de cada caixa? O volume de cada caixinha ali são 1.300 centímetros cúbicos, tá? 1.300 centímetros cúbicos que seriam o nosso volume de cada caixinha. Por quê? Porque eu coloquei 300 caixinhas, certo? Então eu vou ter em cada caixa 1.320 centímetros cúbicos, tudo bem? Vamos continuar então na outra página, pessoal, vocês vão calcular a área, que é a tarefa 14. Tarefa 14, cálculo de área. Então ele fala aqui no número 1. Utilizando somente expressões de área de triângulo e retângulo, determine a área dessa figura. Pessoal, aqui eu tenho uma figura composta, tá? Não é uma figura simples, é uma figura composta. Então o que eu posso fazer? Eu posso dividir, eu posso colocar aqui um risco e dividir ela. Vou ficar com um retângulo, ó, e um triângulo. Aqui tem a mesma dimensão daqui, então aqui continua 3 centímetros, certo? Esse pedaço, pessoal, se daqui até aqui tem 6, para chegar em 8, quanto falta esse pedacinho aqui? 2, ó. Então esse pedacinho ficou com 2, e esse aqui não ficou com 8 mais, ficou com 6, ó. Então tá aqui, ó, 6 centímetros, tá? Então eu tenho um retângulo de 6 por 3 e um triângulo de altura 3 e base 2, tá? Vou calcular a área. A área total dessa figura seria o quê? A área total, vou chamar de AT, seria a área do retângulo mais a área do triângulo, tá? A área total dessa figura seria, a área do retângulo seria 6 vezes 3, porque não é base vezes altura? Então, 6 vezes 3, tá? Mais a área do triângulo. A área do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Então, vai ser 2 vezes 3 dividido por 2. 2 vezes 3 dividido por 2. Então, a área total dessa nossa figura aqui seria quanto? 6 vezes 3, 18. 2 vezes 3, 6. 6 dividido por 2, 3. Então, mais 3. A área total dessa figura seria 18 com 3, 21. 21 o quê? Centímetros quadrados, tá? Agora a gente trabalhando com área, então é centímetros quadrados, tudo bem? Pessoal, aqui ele está falando para você que eu tenho uma figura onde nós temos a planta de um terreno, no qual será construído um condomínio. A parte lilás, essa parte aqui, será onde teremos construção de prédio e de sua garagem, chamada de área construída. Então, essa parte aqui, lilás, aqui é a área construída. No triângulo ABC, esse triângulo aqui, ABC aqui, ó, verde, temos a área verde, chamada de área não construída. Então, aqui não vai ter construção, tá? Daí ele pede para você calcular, ó, sabendo que o quadrilátero CDEF é retângulo e que o triângulo ABC é isósceles, determine a área construída. Então, se aqui é isósceles, pessoal, você tem que lembrar lá, característica de triângulo isósceles, 2 lados iguais. Este lado é claramente maior que esses dois, então esse lado tem que ser igual a esse. Então, aqui tem 5 centímetros, ó, tá? Por quê? Porque eu tenho que ter 2 lados iguais. E o que mais me convém pelo desenho é esse lado ser igual a esse, tá? Então, 5 e 5 aqui. Ele fala que a nossa figura aqui é retângulo, tá? Então, isso aqui é um trapézio, ó. Se você eliminar essa figura do meio, eu tenho um trapézio aqui, ó. Base maior, base menor, altura. Um trapézio retângulo aqui, tudo bem? Então, eu pergunto para você, a área construída, que é a parte lilás. A parte lilás é o quê, ó? Olhando a figura aqui, eu tenho um trapézio, ó. Tem um trapézio, certo? Esse trapézio tem base maior 5, base menor 40. Aqui, desculpa, pessoal, aqui não é 5 não, aqui é 50, tá? Então, aqui é 50. Então, aqui 50, 50, aqui 40, base menor, e 35 de altura. Então, eu vou calcular a área do trapézio. Então, na letra A, cálculo da área do trapézio. Então, vai ser quanto? Ó, a área do trapézio, AT, é igual ao quê? Base maior, 40, base menor, desculpe, mais base maior, 50, vezes a altura, 35, dividido por 2, tá? Fazendo a multiplicação, resolvendo aqui dentro, eu vou ter que a área do nosso trapézio vai ser 90 vezes 35 dividido por 2. 90 vezes 35 dividido por 2 dá 1.575 metros quadrados.
Tudo bem? Na letra B, eu peço para calcular a área verde, ou seja, a área do triângulo. Esse triângulo aqui, ó, tem 50 por 50, então vai ser o quê? A área do triângulo vai ser 50 de base vezes 50 de altura dividido por 2, que é a nossa fórmula. 50 vezes 50 dividido por 2 dá 1.250 metros quadrados. Tudo bem? Continuando aqui na outra parte, número 3 pede para você calcular a área das figuras. Então aqui eu tenho um triângulo, certo? Um triângulo de altura 2,5 e base 4. Para você calcular a área do triângulo, você vai fazer o quê? É base vezes a altura dividido por 2, ou seja, a área dessa figura vai ser 4 vezes 2,5 dividido por 2. Onde eu vou encontrar uma área de 5 centímetros quadrados. 4 vezes 2,5 dá 10. 10 dividido por 2, 5. 5 centímetros quadrados, tudo bem? Na B, pessoal, o que eu tenho aqui na B? Na B eu tenho um losango. Diagonal menor 2,5, diagonal maior 4. Então, vamos lá. A área do losango é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Ou seja, a área desse losango aí vai ser 4 vezes 2,5 dividido por 2. 4 vezes 2,5, 10. 10 dividido por 2, 5. Então, a área do losango é igual a 5 centímetros cúbicos. Certo? Letra C, eu tenho um paralelogramo, né? Então, a área do paralelogramo é o quê? É base vezes a altura, certo? A altura aqui, pessoal, lembra que eu falei para vocês, é uma linha perpendicular. Então, essa linha aqui, ó, que faz ângulo 90 graus aqui embaixo. Então, a altura é 4, a base 6. Então, vai ser a área do paralelogramo é base 6 vezes 4 de altura, onde eu vou encontrar 24 centímetros quadrados. Tudo bem? A última, para finalizar, eu tenho a letra D, onde eu tenho um retângulo. Retângulo, a área do retângulo é base vezes altura, que nem a do paralelogramo. Então, eu tenho 7 de base, 3 de altura. Então, a área do retângulo é igual a 7 vezes 3, que é igual a 21 centímetros cúbicos. Tudo bem? Fechamos os exercícios.